E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do STJ, agora em matéria de direito do consumidor, conforme o recurso especial 1937887 do Estado do Rio de Janeiro, que nos deixa a seguinte tese. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, nós temos 4 conclusões. É ilegal a adoção da metodologia de consumo real global para cálculo da tarifa de saneamento básico, pois essa metodologia considera o condomínio como uma única unidade de consumo. Segunda tese. É lícita, a exigência de uma parcela fixa, tarefa mínima, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras. Terceiro, é lícita a exigência de uma parcela variável e eventual, cobrada apenas consumo real de medidor único, exceder a tarefa mínima de todas as unidades. E quarto, é ilegal a adoção de metodologia híbrida de cálculo de tarifas que dispense cada unidade de consumo da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Temos 4 teses aqui que eu vou simplificar para vocês. É ilícita a exigência de uma metodologia global ou uma metodologia híbrida para apurar o valor da tarifa. Por outro lado, é possível a exigência de uma tarifa mínima e de uma parcela variável conforme o consumo. A pedra de toque para que nós consigamos entender esse julgado é fazer uma diferença entre condomínio e unidade habitacional. O condomínio é uma entidade despersonalizada. Ela não tem personalidade, mas ela pode ter personalidade judiciária, por assim dizer, mas personalidade como um todo ela não tem. Por outro lado, as unidades habitacionais são características próprias, vivem a sua própria realidade, o seu próprio regime jurídico. Um condomínio é composto por unidades comuns e unidades autônomas. E essas unidades autônomas são diferentes do próprio condomínio. E é justamente por isso que o método de apuração global das taxas de água e de saneamento básico não leva em consideração essa diferença. Ela trata todo o condomínio como uma coisa só. Ou seja, o condomínio deve R$3.000, divide pelo número de apartamentos e segue o baile. O STJ entendeu que isso é errado. Por quê? Porque você precisa levar em consideração quanto que cada condomínio consome. E é justamente por isso que o método não deve ser o global, mas sim o real fracionado ou individual presumido, qual sejam métodos que consigam, em maior ou menor medida, precisar quanto que cada pessoa consome. Mas atenção, mesmo que você leve em consideração quanto que cada pessoa consome, você precisa de um mínimo. E esse mínimo corresponde ao preço de fornecimento do serviço. Esse preço de fornecimento do serviço é a taxa mínima. E, independentemente da metodologia individual ou da metodologia presumida, do real fracionado ou do individual presumido, ambas precisarão cobrar a taxa mínima. Portanto, se você não pode exigir a metodologia global, a metodologia individual deve pelo menos trazer a tarifa mínima. Porque a tarifa mínima é que garante não o consumo, mas o custo do fornecimento do serviço a um custo de encanamento e de mão de obra para que você leve água e saneamento básico até a casa das pessoas. E esse custo precisa ser arcado. E esse custo é justamente a tarifa mínima. Então a tarifa mínima é legal e precisa existir. Além da tarifa mínima, o STJ também entendeu que é legal, possível, que você estabeleça faixas de consumo variáveis com tarifas que crescem conforme cresce o consumo. Se eu gasto mais água do que você, eu posso pagar uma tarifa mais cara. E isso é perfeitamente aceitável, não só do ponto de vista progressivo, de que quem gasta mais paga mais, mas também para desestimular pessoas que consomem em excesso e que gastam água em excesso. Portanto, se de um lado não é possível você fixar um montante de apuração global da tarifa, ignorando as individualidades de cada condomínio, cada unidade habitacional, por outro lado, cada unidade habitacional terá de arcar com uma tarifa mínima e, ao mesmo tempo, poderá pagar tarifas mais caras do que outras unidades, caso elas venham a consumir mais águas do que as que consomem menos. Perfeito, meus caros? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Até mais.